Esta voz, uma estrela da manhã Magus. As pupilas de Leylin se estreitaram. Se alguém fosse nomeado como o Magus da fase cristal com o maior conhecimento do reino da estrela da manhã no continente central, seria ele mesmo. Através do AI simulações e deduções de chip, bem como informações previamente coletadas, ele já tinha uma compreensão profunda do reino da estrela da manhã. O dono dessa voz não podia ser disfarçado, as palavras emanavam poder e uma ligeira aura de regras. Isso não era imitável pelos magos abaixo do nível da estrela da manhã. Avô! Me salve! Léo de repente sorriu e diminuiu a velocidade à frente de Leylin. Na presença de um mago da estrela da manhã, Leylin absolutamente não poderia prejudicá-lo. Ele confiava completamente em seu avô, assim como na força do reino da estrela da manhã. No entanto, Leylin notou algo diferente. Embora a natureza da aura não tenha mudado, seu poder é apenas na fase de cristal em seu auge. Poderia ser uma marionete, ou algum tipo de clone. Afinal, isto estava dentro dos limites do clã Ouroboros. Se o Morning Star Magia de outros clãs entrasse, seria visto como uma provocação, levando à guerra. Mas as restrições a esse tipo de clone não pareciam claras. Afinal, era muito difícil para o Morning Star Magia criar um clone de força igual. Muito poucos conseguiram porque a maioria deles estava limitada à força do ranking 3 Morning Star. Com a visão aguçada de Leylin, ele já podia ver uma faixa azul correndo de longe. Haha! Você está acabado! Léo riu com despreocupação. Mas pouco depois, seu sorriso desapareceu quando o ambiente rapidamente se encolheu e voltou a crescer. Uma cena varreu como uma curva parabólica e ele acabou olhando para um pedaço de terra amarela. Minha cabeça foi cortada. Ele disse com o último de sua consciência. Leão caiu então na escuridão eterna. O espaço tremeu quando uma sombra azul surgiu de repente diante dos olhos de Leylin, olhando para o cadáver sem cabeça de Léo com uma expressão de raiva. Eu disse para você parar agora. Sua voz era profunda. Parecia ter uma compulsão irresistível de obedecer a todas as suas palavras. Essa aura majestosa só poderia ser desenvolvida depois de obter poder absoluto e estar em uma posição alta por um longo período de tempo. Leylin também estava analisando este Morning Star Magus. Embora ele não tivesse visto o Rei das Montanhas Azul antes, ele havia lido sobre ele. A outra parte parecia exatamente como nos retratos uma cabeça de cabelos azuis com olhos que brilhavam como estrelas. No entanto, aqueles olhos estavam agora em chamas de raiva. Essa era a fúria de um mago da estrela da manhã. Foi o suficiente para queimar Leylin às cinzas. No entanto, Leylin simplesmente deu de ombros. Desculpe. Eu o matei. Se este fosse seu corpo principal, Leylin não teria chance de fugir. No entanto, era apenas um clone e ainda havia esperança de fuga. Você sabe quem ele é? As pálpebras do Rei da Montanha Azul caíram. Alguém familiarizado com ele saberia que isso era um sinal de raiva irreprimível. O chefe do clã Oakiar. Leylin balançou a cabeça e olhou para o Rei das Montanhas Azul. Não me importa quem ele seja. Alguém que tenha mais intenções em relação a mim só pode se arrepender com a morte. Então deixe-me dizer uma coisa também. O último mago que ousou ofender o clã Oakiar ainda tem suas cinzas enterradas abaixo dos degraus da cidade das Montanhas Azul. O brilho nos olhos do Rei da Montanha Azul tinha atingido um limite. Um espelho circular apareceu na frente dele, refletindo a figura de Leylin. Strip. O Rei da Montanha Azul apontou suavemente para o Leylin no espelho. Um zumbido soou e, como se tivesse sido rejeitado pelo próprio mundo, Leylin imediatamente sentiu as partículas elementares que estavam em completa harmonia com ele antes, deixando um após o outro, como se o despisse para uma pessoa comum. O domínio de um Morning Magus mostrou seu poder aterrorizante mais uma vez. Não é isso. Leylin era um mago que já havia experimentado um verdadeiro domínio da Estrela da Manhã quando foi pego pelo caçador de demônios Cyril. Ele naturalmente notou a diferença entre este domínio e aquele de um Morning Star Magus. A situação desta vez foi muito melhor. Sua conexão com as partículas elementares ainda estava se mantendo.
Contanto que ele usasse mais força espiritual do que o habitual, ele ainda seria capaz de se comunicar com eles e invocar seus feitiços. Isso era apenas equivalente à sua força espiritual sendo suprimida a 1/5 de sua quantidade normal. Um sorriso amargo apareceu no canto dos lábios de Leyline. Mesmo que a outra parte fosse apenas um clone cuja quantidade total de força espiritual e poder mágico era a mesma que a dele, ele não era páreo para ele na compreensão de feitiços e leis. Mesmo essa supressão simples imediatamente o colocará em um dilema. Com mais da metade da força de seu corpo sendo suprimida, como ele iria lutar contra um pico de nível 3 Magus? Leyline sacudiu a cabeça, sentindo que já fora otimista demais. No entanto, esta é também uma oportunidade. Uma oportunidade de confrontar um Morning Star Magus de frente e coletar dados. Os olhos de Leyline brilharam. Se ele quisesse avançar para o reino da Estrela da Manhã, ele não poderia faltar em conhecimento disso. Embora o AI Chip já havia usado os dados que ele tinha para simular alguns experimentos, a falta de amostras significava que seu progresso ainda era inferior a 20%. E agora, um clone do Morning Star Magus apareceu na frente dele. Ele não tinha necessidade de derrotá-lo, ele só precisava ganhar tempo como o AI Chip coletou dados que seriam muito benéficos para ele. O AI Chip deve ser capaz de coletar dados suficientes dessa luta. Os olhos de Leyline brilharam mais intensamente. Ele puxou a espada do meteoro, um chiado metálico soando da lâmina. Ao mesmo tempo, uma camada escura de Kemoenscaris cobria o corpo de Leyline. O fantasma de um grande membro da Multi-Armed Race apareceu atrás dele também. Desde que minha conexão de partículas elementares foi suprimida, só posso confiar em minha força física. Com força multilimbar em pleno vigor, o corpo inteiro de Leyline aumentou e numerosos músculos incharam à medida que uma membrana verde escura emergia na superfície de seu corpo. Depois de um grito profundo, a espada meteórica de Leyline emitiu numerosos raios de luz que dispararam em direção ao Rei da Montanha Azul como uma chuva de flechas. Você realmente se atreve a resistir? O Rei da Montanha Azul franziu a testa. Quantos anos se passaram desde que um Magus tão baixo provocou? 200 anos, 300? Ele nunca havia encontrado essa situação desde que havia avançado. Depois de um torpor momentâneo, o Rei da Montanha Azul foi dominado pela raiva sem limites. O som do metal impressionante soou quando um filme esférico translúcido apareceu em torno de seu corpo. Apesar de parecer uma camada espumante, na verdade bloqueava todos os raios negros. Dai! A figura de Leyline surgiu assim que os raios desapareceram. De repente, ele pulou para cima, e a espada do meteoro cortou o vazio, trazendo consigo um vento feroz dirigido ao Rei da Montanha Azul. Gases pretos saíam de ambos os lados da lâmina, tão corrosivos que parecia que até o vazio circundante se derreteria. O chão estava continuamente erodido. Asterisco Bang. Asterisco a lâmina, que continha um veneno aterrorizante, foi bloqueada por uma palma envelhecida. Embora essa palma parecesse extremamente velha, com veias verdes saindo da pele, estava imóvel como uma colina. Até a pele não tinha sido perfurada. O Rei da Montanha Azul levantou a mão direita com um sorriso zombeteiro, observando a expressão de Leyline mudar. Abandonando feitiços elementares e mudando para força física, esse método não é ruim quando sob supressão elementar. Infelizmente, seus truques são muito baixos. Impossível, seu corpo não pode ser tão forte, exclamou Leyline. O Rei das Montanhas Azul riu. Você sabe qual é a massa? E o significado do Reino da Estrela da Manhã? O poder da massa pontual, força da alma, é o único poder que um mago da Estrela da Manhã tem. No entanto, superem muito a força espiritual e a força física, tendo alcançado uma terrível mudança qualitativa. Uma camada de luz cristalina surgiu acima da palma do Rei Azur Mountain. Com a mão direita agarrando a espada do meteoro, ele socou impiedosamente a lâmina com a esquerda. A espada do meteoro soltou um grito triste quando a lâmina quebrou. O mero ataque físico de um mago da Estrela da Manhã poderia realmente danificar a espada do meteoro, que era comparável ao equipamento mágico.
Embora eu não seja especialista em ataques físicos, desde que eu tenha amplificação da força da alma, minha vitalidade será capaz de romper os limites e, finalmente, permitir-me alcançar o corpo perfeito da estrela da manhã. Esta força sua e sua força espiritual só colapsará diante da força da alma. Como se confirmando as palavras do Rei da Montanha Azul, um grande número de lâminas de luz cristalinas apareceu diante de Leylin, afogando-o por dentro. O poder da massa pontual, também conhecida como força da alma, foi a próxima evolução da força espiritual. Apenas os magos da Estrela da Manhã podiam possuir tal coisa, e foi a primeira vez que mostrou seu terror na frente de Leylin. Enquanto observava Leylin sendo afogado pelas lâminas de luz, o Rei das Montanhas Azur sorriu. As lâminas de luz, compostas de força da alma, não eram apenas poderosas em ataques físicos. Eles poderiam até atacar o mar espiritual dentro do mar de consciência de um mago. Magos que estavam abaixo do reino da Estrela da Manhã, sem uma defesa da força da alma equivalente, não tinham a menor chance de resistir a essas lâminas. Esta foi a razão pela qual os magos da Estrela da Manhã não tinham quase nenhum inimigo no nível 3. A força da alma era aterrorizante demais. No entanto, o sorriso no rosto do Rei das Montanhas Azur durou apenas um momento, e sua expressão imediatamente endureceu. Com sua força da alma, ele sentiu que Leylin poderia ter sofrido ferimentos em todo o corpo, mas ele havia sobrevivido aos golpes das lâminas de luz da alma. Logo depois, o Rei da Montanha Azur sentiu o peso em sua mão desaparecer quando a espada meteórica pousou neles. Asterisco Bang. Asterisco Uma sombra verde escura saiu do mar de lâminas, seu corpo escamoso coberto por um filme verde escuro. Multilimb Smash. Leylin jogou fora a Meteor Sword, e quando a força física de suas mãos surgiu, ele jogou o punho na defesa do Rei da Montanha Azur. O mero poder desse soco poderia abalar o próprio espaço. A força da alma de um mago da Estrela da Manhã superou a força espiritual em termos de qualidade. Devido a essa enorme disparidade de forças, a maioria dos métodos dos magos se tornou ineficaz. Mas Leylin não se limitou aos métodos dos magos. Ele possuía uma técnica secreta de outro mundo Multilimb Strengthen. Um grande fantasma de um membro Multi-Armed Race apareceu atrás do corpo de Leylin, rosnando para o céu.